Era a única coisa que Putin temia perder, tanto que ele tinha até medo de enviá-la para a Ucrânia. Putin a colocou escondida, a mais de 1.700 quilômetros dentro da Rússia. O que Putin afirmou ser uma das peças mais impressionantes da indústria russa ficou escondida em uma pista de pouso. Mas a Ucrânia não caiu no papo furado de Putin. Descobriu o que ele escondia e destruiu tudo. Aniquilou totalmente, sem piedade, para evitar qualquer chance de uso pela Rússia. Os Su-57 da Rússia estão fora de combate. Com eles, cai a mentira da Rússia sobre seus caças mais recentes estarem entre os melhores do mundo. Vamos para a pouco conhecida região de Chelyabinsk. Localizada a cerca de 1.700 quilômetros, ou pouco mais de 1.050 milhas das fronteiras da Ucrânia, Chelyabinsk está mais próxima do Cazaquistão do que da Ucrânia. Também abriga um complexo industrial de defesa, que sustenta a máquina de guerra de Putin há anos. A distância sempre favoreceu a região. A produção de tanques e equipamentos de defesa pesada ocorria porque Putin acreditava que a Ucrânia nunca atacaria Chelyabinsk. A região abriga o aeródromo de Chargol na Rússia. E essa combinação de ter um aeródromo e contar com a distância fez de Chelyabinsk o lugar perfeito para Putin esconder um dos equipamentos militares mais valiosos que a Rússia possui, o Su-57. Putin acreditava que o suposto caça ultramoderno da Rússia estaria seguro em Chargol. Lá, os Su-57 da Rússia poderiam ser mantidos enquanto os pilotos treinavam para usá-los. Esses pilotos não estavam treinando para grande coisa, e por vários motivos, o Su-57 não é tudo o que a Rússia afirma, como você verá. Mas agora, isso não importa. Por quê? A mais de 1.600 quilômetros dentro da Rússia, Su-57 pegam fogo após ataque histórico da Ucrânia. Caças escondidos foram expostos, deixando Putin furioso. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia divulgou detalhes em uma postagem no Telegram em 1º de maio. Sim, em 25 de abril de 2026, no aeródromo de Chargol, na região de Chelyabinsk, na Federação Russa, soldados das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia atingiram vários caças Su-57 e um caça-bombardeiro Su-34, revelou o Estado-Maior em um comunicado. Isso é tão direto que quase faz parecer que a Ucrânia não realizou um dos ataques mais notáveis da guerra. Isso foi apresentado como se fosse apenas mais um dia de trabalho para a Ucrânia, e isso vai assustar Putin mais do que qualquer outra coisa. Sem problema, diz a Ucrânia. Destruímos seus caças mais modernos com um ataque extra, e podemos repetir. A Rússia talvez tivesse tentado se apressar para afirmar que nada disso aconteceu, se não fosse pelo fato de que existem fotografias de satélite. As alegações da Ucrânia sobre um ataque em Chargol não são mentiras nem propaganda, são muito reais. O canal do Telegram Exila Nova Plus foi um dos primeiros a mostrar os danos causados pela Ucrânia em uma postagem de 1º de maio que mostra pelo menos um Su-57 e um Su-34 destruídos no solo russo. O blog Defense compartilha as mesmas imagens, indicando que apoiam as alegações da Ucrânia e mostram um ataque bem-sucedido à área de estacionamento de aeronaves da base de Chargol. Não tem como escapar dessa, Rússia. A Ucrânia achou e destruiu algo que Putin tentava esconder desesperadamente. E como se isso não bastasse para o líder russo, o ataque em Chelyabinsk não foi a primeira vez que a Ucrânia caçou um Su-57 russo e o tirou de combate. Como destaca o Kiev Post, este é o segundo caso registrado em que a Ucrânia incapacita um dos supostos caças de quinta geração da Rússia. A primeira vez foi em junho de 2024, quando a Ucrânia enviou drones de longo alcance ao aeródromo de Akhtubinsk, a cerca de 460 quilômetros, ou 286 milhas, das fronteiras ucranianas. O ataque da Ucrânia em 2024 teve sucesso parcial, ao que tudo indica. A revista Military Watch confirma o ataque, mas diz que se acredita que o Su-57 russo danificado tenha voltado ao serviço após reparos. Ainda assim, a mensagem foi enviada. A Ucrânia conseguiu atingir o caça mais moderno da Rússia, e apostamos que não é coincidência que os Su-57 que a Ucrânia atingiu em 2026 estavam a mais de 3,5 vezes mais longe da Ucrânia. É quase como se Putin tivesse mandado recuá-los ainda mais para evitar que algo como o ataque de Akhtubinsk acontecesse novamente. Não funcionou. E se as imagens de satélite da carcaça queimada de um Su-57 em Chargol servirem de referência, a Ucrânia não repetiu o erro de 2024. Um dos Su-57 russos foi destruído sem possibilidade de reparo. Outro pode ter sido perdido, segundo o Estado-Maior da Ucrânia. Também não podemos ignorar o fato de que a Ucrânia destruiu um dos Su-34 da Rússia durante o ataque no final de abril. Esse caça pode ser ainda mais crucial para a Rússia na guerra que o Su-57.
Enquanto o último se esconde em campos de aviação que Putin espera que a Ucrânia não atinja, o Su-34 tem sido uma força devastadora para a Rússia em sua campanha aérea contra a Ucrânia. O caça raramente entra no território ucraniano. A Rússia aprendeu a lição ao perder cerca de 200 aeronaves nos primeiros meses da guerra, quando a Ucrânia mostrou que podia enfrentar caças russos com defesas antiaéreas. Então o Su-34 foi basicamente relegado a lançar bombas guiadas, o MPK e o MPB contra a Ucrânia, a muitos quilômetros atrás das linhas de frente. Essas bombas são lançadas em quantidade tão grande que podem devastar cidades e defesas da Ucrânia. Abater um Su-34 significa que a Ucrânia tirou da Rússia mais um meio de lançar suas bombas guiadas. Isso já é uma conquista. Porém, a destruição de ao menos um Su-57 é ainda mais impressionante e prejudicial para Putin. Existem dois motivos para isso: o que a Rússia afirma que o Su-57 é e o que ele realmente é. O primeiro mostra que a Rússia perdeu um dos melhores caças, e o segundo destaca como a Ucrânia expôs que esse avião está longe de ser o que a Rússia afirma. Vamos ver o que a Rússia quer que você pense sobre o Su-57. A Rússia considera o Su-57 sua aeronave de combate mais avançada, o que é difícil negar se acreditarmos em tudo o que o país afirma sobre ele. Ele foi projetado para ser um caça de quinta geração que a Rússia concluiu para competir com modelos como o F-22 e o F-35 fabricados nos Estados Unidos. A Rússia diz que ele tem várias das qualidades que destacam esses caças furtivos. Design de baixa observabilidade, compartimentos internos de armas que reduzem a seção reta radar e aviônicos mais avançados que os dos caças russos de quarta geração são destacados. A Corporação Unida de Aeronaves da Rússia mantém a propaganda, destacando que o Su-57 pode atacar alvos aéreos, terrestres e marítimos a qualquer hora do dia e em qualquer tipo de clima. O primeiro lote dos caças foi entregue ao exército russo em 2020, revela a corporação. Embora o Su-57 tenha feito seu voo inaugural 10 anos antes, será que esse atraso poderia ter sido um sinal de que o caça de quinta geração da Rússia estava enfrentando alguns problemas? Logo saberemos. Além de tudo isso, o Army Recognition observa que o Su-57 pode ser equipado com mísseis R-77M, guiados por radar ativo, e mísseis R-74M2, guiados por infravermelho, para combates de longo e curto alcance respectivamente. O Su-57 pode carregar mísseis táticos, furtivos, antinavio e as bombas guiadas usadas pela Rússia nos Su-34. Em todos os seus pontos de fixação, o Su-57 pode transportar 10 mil quilos, ou cerca de 22 mil libras de munições. Com velocidade máxima de Mach 2 e supercruzeiro de Mach 1,3, ele é tão rápido quanto armado. Agora vamos supor que o Su-57 cumpra todas as promessas que a Rússia fez sobre o caça. Se isso acontecer, então a Ucrânia acabou de derrubar um caça que é o melhor que a Rússia tem a oferecer do ponto de vista aéreo. Com custos unitários de 100 a 120 milhões de dólares, o Su-57 pesa no orçamento de guerra da Rússia, e a Ucrânia destruiu tudo isso em um instante. A Ucrânia garantiu que o letal caça russo, contra o qual teoricamente teria poucas defesas, nunca voe em seu espaço aéreo. Só que o Su-57 realmente não tem voado na Ucrânia. Putin manteve os caças mais modernos da Rússia longe da Ucrânia por razões importantes que você vai descobrir. Antes disso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão e não perder nossos vídeos. Nós nunca escondemos que o Su-57 não é tudo isso que dizem por aí. Já havia sinais de que o caça russo era um elefante branco antes da Ucrânia derrubar ao menos um em abril. A Índia emitiu muitos dos primeiros alertas sobre o Su-57 após anos de parceria com a Rússia em um projeto conjunto de caça de quinta geração. Esse caça virou o Su-57, mas a Índia já havia deixado o acordo de 11 anos antes do caça russo entrar em serviço em 2020. A Índia ficou receosa em 2018 e encerrou sua participação no projeto Su-57 em abril daquele ano. Os 2 anos antes da retirada foram muito tensos. O Su-57 não tinha as capacidades tecnológicas que a Índia esperava ver em um caça de quinta geração. A Rússia atrasava ao postergar a transferência de tecnologia e debater detalhes dos planos de divisão de custos. Para a Índia, o projeto Su-57 foi um fracasso, com muito dinheiro investido em um jato que não entregaria a capacidade prometida de competir com os caças furtivos dos Estados Unidos. Após concluir o projeto sozinha, a Rússia parecia pronta para reintegrar a Índia ao acordo. A Índia planejava comprar caças Su-57 da Rússia, agora que o jato estava operacional.
Em março de 2026, esses planos já haviam fracassado, apesar dos bônus oferecidos pela Rússia, como um novo motor e uma variante não licenciada da aeronave. A Índia recusou, afirmando que o Su-57 ainda não atendia ao padrão de caça de quinta geração, e preferiu investir seu dinheiro no próprio caça Anka e nos programas de caças de sexta geração Tempest, ou FKS. Putin enfrentou 12 golpes seguidos. A Índia não participou da compra do Su-57 e agora busca integrar 2 projetos de sexta geração liderados por países que a Rússia vê como inimigos. Itália, Japão e Reino Unido estão trabalhando no Tempest. Alemanha, Espanha e França gerenciam o FCAS. Um potencial aliado e fonte de dinheiro agora desapareceu para a Rússia, e tudo isso porque o Su-57 não é o caça que a Rússia afirma ser. Após a saída da Índia do projeto, surgiram mais informações sobre o Su-57. Os motores são antigos e pouco confiáveis, levando a Rússia a tentar atrair a Índia com motores mais novos. Quando comparado ao F-22 e ao F-35, o Su-57 não chega nem perto de ser tão furtivo. Os radares têm um alcance de detecção de 6 a 10 vezes maior contra o caça de quinta geração da Rússia, segundo o Aviation Geek Club. As seções retas radar dos principais caças dos Estados Unidos também são de 1.000 a 10.000 vezes menores do que as do Su-57. Em essência, o Su-57 é mais um caça de geração 4.5 do que propriamente de quinta geração. E a Rússia talvez nem precise dele, já que tem utilizado o Su-35 cumprindo um papel semelhante. Talvez por isso a Rússia não tenha feito muitos Su-57. Há menos de 30 em serviço, segundo o Euromaidan Press, e agora há um a menos que pode voar, depois do que a Ucrânia fez em Chelyabinsk. Agora veja o que tudo isso significa para a Rússia. De qualquer forma que você olhe, a destruição de um Su-57 pela Ucrânia é uma humilhação para Putin. Se o caça é tudo que a Rússia afirma ser, então foi pego de calças curtas, figurativamente falando, pelo ataque da Ucrânia. Isso não deveria acontecer. No ar, o Su-57 deveria enfrentar qualquer coisa. Em solo, a Rússia deveria protegê-lo o tempo todo, em vez de deixá-lo exposto ao ar livre, onde poderia ser atingido ou sabotado. Mesmo sendo um caça de quinta geração, a incompetência russa ficou tão evidente que fará Putin arrancar o resto dos cabelos. Alternativamente, Putin está humilhado pelo fato de estar tentando esconder o Su-57 da Ucrânia, porque sabe que o jato não consegue cumprir o papel para o qual foi projetado. Um caça furtivo é um trunfo. Isso ocorreu na Operação Fúria Épica no Irã, quando caças furtivos dos Estados Unidos atravessaram facilmente a defesa aérea iraniana, que é formada, pelo menos em parte, por sistemas russos de defesa aérea. Putin deveria usar a frota russa de Su-57 para destruir alvos ucranianos importantes. A Ucrânia revelou que Putin está tão envergonhado das novas aeronaves russas que as esconde a mais de 1.000 milhas. Nenhum dos cenários é bom para Putin. Uma joia da coroa, por mais arranhada que essa joia possa estar, foi perdida. Apesar da perda dos Su-57 e outros caças ser dolorosa, há um problema ainda maior para a Rússia agora. O que deve irritar Putin é que ninguém sabe como a Ucrânia conseguiu atacar a mais de 1.000 milhas dentro da Rússia com tanta precisão e impacto. A Ucrânia não confirmou como isso ocorreu. O relatório do Estado-Maior não cita as armas usadas, gerando especulação. Poderia ter sido sabotagem? É possível. A Ucrânia costuma usar grupos de partisans para infiltrar bases aéreas russas e destruir caças. Na verdade, é um histórico recente, pois ocorreu em dezembro de 2025, em um campo aéreo militar em Lipetsk, no sudoeste da Rússia. Partisãs pró-Ucrânia destruíram 2 caças Su-30 em um incidente que a Rússia tentou minimizar, alegando um incêndio de origem desconhecida. O ataque envolveu a principal diretoria de inteligência da Ucrânia e levou 2 semanas para ser planejado. Algo parecido pode ter ocorrido em Chelyabinsk, indicando que a rede de inteligência e sabotagem da Ucrânia penetrou mais fundo na Rússia do que se esperava. Onde Putin conseguiria esconder seus Su-57 agora? Não importa para onde eles vão, a Ucrânia pode ter partisans em solo, só observando e esperando o momento perfeito para atacar. Se não foram sabotadores, drones ou mísseis podem ter sido usados no ataque impressionante da Ucrânia. Nenhuma opção parece plausível de início. A Ucrânia fez grandes avanços tanto no setor de mísseis quanto no de drones de longo alcance, mas como destaca o Kyiv Post, ela não possui nenhum dos dois capazes de viajar tão profundamente na Rússia quanto seria necessário para alcançar Chelyabinsk. Mas a Ucrânia tem algo que pode fazer esse trabalho.
Não é drone nem míssil, é um híbrido de ambos, com poder de fogo suficiente para destruir um Su-57 com um só impacto. Falamos do Flamingo, que une tecnologia de drones de longo alcance e mísseis de cruzeiro ucranianos, alcançando facilmente o Su-57 russo. Ele pode percorrer até 3.000 quilômetros, ou pouco mais de 1.860 milhas, e já havia provado sua precisão em distâncias de 1.400 quilômetros, ou 869 milhas até março. Com carga útil de 1.000 quilos, 2.200 libras, o Flamingo é forte o bastante para destruir estruturas de proteção e criar crateras sob qualquer aeronave atingida. Curiosamente, esse poder de fogo pode tirar o Flamingo da disputa. As imagens de satélite mostradas antes não mostram as crateras de impacto esperadas se o Flamingo tivesse sido usado. Não afirmamos que a Ucrânia usou o Flamingo, mas como ela não se pronunciou, tudo é especulação. Feito esse esclarecimento, a Ucrânia atribuiu o ataque às suas forças de sistemas não tripulados, o que gera mais dúvidas. Se, como dizem o Kiev Post e a Excelenova Plus, a entrega convencional de explosivos por drones é inviável, o que isso implica? A Ucrânia possui um novo drone de longo alcance ainda não revelado? As forças de sistemas não tripulados estavam trabalhando com sabotadores em solo, que atacaram os caças russos com drones lançados de dentro da própria Rússia? Talvez nunca saibamos o que é inteligente por parte da Ucrânia. Por que mostrar o truque se pode usá-lo de novo? Talvez isso não importe para Putin. Como na humilhação do Su-57, ele agora enfrenta um problema duplo. A Ucrânia atingiu um novo patamar em termos da distância que consegue alcançar dentro da Rússia e eliminar alguns dos ativos militares mais importantes de Putin. Se foi sabotagem que detonou o Su-57, então os grupos de inteligência da Rússia não estão fazendo o suficiente para eliminar espiões ucranianos e co-conspiradores. Se foi o Flamingo que caiu do céu, as defesas aéreas da Rússia em uma base claramente importante ou não conseguem fazer seu trabalho ou simplesmente não estavam lá. De qualquer forma, Putin agora tem que vasculhar os destroços de algo que ele achava que estava escondido, algo que é insubstituível no momento devido ao seu alto custo, e algo que Putin achava que estava seguro contra ataques ucranianos. Como já aconteceu tantas vezes na Ucrânia, ficou provado que Putin estava errado. Seja por sabotagem, ataque de longo alcance ou outro meio, a Ucrânia só agravará a situação para a Rússia. A Ucrânia penetrou mais de 1.000 milhas território adentro. Nada na Rússia está mais seguro. Putin já devia ter entendido o recado faz tempo. A estratégia de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia se intensificou em 2026, eliminando mais que apenas os caças de quinta geração russos. O petróleo é alvo frequente, e a Ucrânia lança ataques que a Rússia não consegue conter. O inferno atingiu instalações de petróleo cruciais da Rússia, deixando a base econômica de Putin em ruínas. Para saber mais, assista ao nosso vídeo sobre a campanha da Ucrânia contra o petróleo russo nas últimas semanas. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre os ataques mais recentes da Ucrânia em território russo. Obrigado por assistir.